A religiosidade grega fazia-se sentir em toda parte, como por exemplo nos Jogos Olímpicos. Você sabia que na época dos Jogos ficava proibida qualquer hostilidade entre as cidades gregas? Declarar guerra contra outra polis ou mesmo assaltar um atleta a caminho dos Jogos seria visto como crime contra os deuses. No mínimo fascinante. Por esse motivo, durante muitos anos, os historiadores foram unânimes em apontar o surgimento da filosofia como produto do que chamaram de um milagre grego. Não conseguiam entender como os filósofos puderam romper radicalmente com as explicações místicas que traziam tanto sentido ao mundo grego. As histórias contadas pelos mitos são de grande importância para que possamos ainda hoje compreender a visão do mundo dos gregos. Suas mensagens, embora utilizando-se de seres sobrenaturais, vêm atribuir sentido ao mundo em uma época em que ainda não existiam as explicações científicas ou filosóficas e traziam lições acerca da moral e da organização da vida em sociedade. Os valores culturais e religiosos expressos através dessas narrativas pretendiam, desse modo, dar conta de um universo fabuloso cheio de mistérios. No entanto, o milagre. Segundo os historiadores, a filosofia teria surgido pela primeira vez na Grécia por volta do século VI a.C., na antiga cidade da Ásia Menor chamada Mileto, tendo como protótipo o pensamento de Tales, 624 a 5 a.C., 556 a 8 a.C., inventor, astrônomo e matemático. Você deve lembrar do seu famoso teorema. Tales é o resultado de toda uma série de fatores que lhe permitiram registrar seu nome na história como sendo o primeiro filósofo. Antes de mais nada, Mileto era uma cidade que mantinha vínculos comerciais bem estreitos com o Oriente, como com o Egito e cidades do sul da atual Itália. A sua localização geográfica privilegiada permitiu contato com essas culturas e assim o fortalecimento da economia milésia. Através do comércio ocorreu juntamente com a troca de conhecimentos e com a inevitável relativização de valores. A própria religião grega politeísta e antropomórfica revelava ser mais aberta a novas leituras e manifestações que as posteriores crenças em uma única divindade. Politeísta, crença em várias divindades. Antropomórfica, o que tem a forma, as características do homem. Aliado a esses fatores, temos aquele que é apontado como de maior relevância em fazer da Grécia o berço da filosofia e invenção da política. A polis teria surgido 2 séculos antes de Tales nascer nas comunidades da Ásia Menor. A maioria delas não era verdadeiramente democrática, como alguns gostam de afirmar, mas a vida em seu interior girava em torno das decisões de instituições que funcionavam como espécie de conselhos e assembleias, ora do povo, ora aristocratas, ou dos magistrados, em que isso ajudaria a filosofia simples. A prática do diálogo e o estímulo ao exercício da discussão inerentes ao debate político criaram as condições ideais para essa nova forma de pensar a realidade que toma como princípio não mais a fé nos deuses, mas a razão humana. Por isso, frequentemente ouvimos que a filosofia é filha da polis. Mas seria um equívoco pensarmos que bastou a filosofia surgir no século VI a.C. para que os gregos abandonassem as suas crenças. Obviamente, o processo de dessacralização do saber não ocorreu de uma hora para outra, mas foi resultado de um longo processo histórico no qual, aos poucos, foi-se percebendo que as histórias contadas pelos antigos poetas não mais eram suficientes para dar conta do real. Ainda assim, por muito tempo, o mito coexistiu com o pensamento filosófico